Uma curiosidade, assim, eu adoro tomar decisão, tá? Minha livre docência foi sobre processo decisório no cérebro humano, meu doutorado também, essa coisa. Vamos falar sobre isso. Vamos, adoro esse assunto. Isso é um assunto bem louco, esse é um assunto inclusive. bem legal, porque decisão pra mim é, assim, realmente... Tem a ver com Deus, na minha opinião, decisão. O cara não acredita em Deus. Não é isso. Não tô rindo por isso. É que eu achei a associação bem assim, sei lá, tem... Não, daqui a pouco ele te explica. Eu te explico. Tá, eu vou adorar conhecer a sua tese. Tudo é muito rudimentar hoje em dia, tá? A gente está muito longe de uma neurociência de ponta, assim, nível Matrix das coisas. Mas a gente já consegue, por exemplo, fazer leitura do que as pessoas estão... Pensa uma pessoa que foi treinada vendo imagens, tá bom? Uhum. E aí depois ela vai ver, então ela foi treinada vendo 5 imagens. Eu exponho uma imagem e eu tiro a ressonância ou uma eletrocefalografia de alta densidade, aí EEGzinho, então, e eu consigo dizer qual que ela está vendo. E eu consigo fazer isso numa velocidade que eventualmente é maior do que ela consegue botar o dedo no botão e dizer qual que ela está vendo. Eu faço... Não é que eu consigo dizer qual, mas eu faço a captação do impulso elétrico antes dela. Fala, acabou para mim. E aí ela vai dizer, é essa daqui. E eu não vi o que ela clicou. Ela clicou numa caixa escura. Uhum. E aí depois eu vou lá processar fora e falo, foi aquela ali. E existe uma alta correlação. Tá? Então, na verdade, para imagens, isso anda funcionando razoavelmente. Tanto que tem toda uma linha de leitura dos sonhos, né? Então, você botar eletrodos e ler algumas coisas, imagens rudimentares do que as pessoas estão sonhando. Muito rudimentares, muito... É tudo muito no começo. Tá tudo imagem na tela, os caras pegam os eleitores e conseguem ver alguma coisa assim, embaçada e tal. Exatamente, cara. Que loucura isso, mano. Tem um grupo japonês que faz isso muito bem. Que foda, cara. Eu tô te falando que tem uma coisa que... Entende? Existe uma... Veja bem, você tem sistemas de inferência sobre si mesmo no cérebro, tá? Então isso existe. Então, quer ver um exemplo? Por que vamos pensar, voltar àquela questão do chip no sangue, da vacina. Tá? Por que algumas pessoas têm escuta de vozes? Sabe, elas deliram alguma coisa. Porque elas estão pensando, fantasiando, elas têm um monte de problema afetivo em geral, são situações tristes, tá? Não tem nada de divertido e engraçadinho. A gente está falando de gente sofrendo mentalmente fortemente. Mas elas estão com isso e elas estão ouvindo aquelas confabulações, as chamadas subvocalizações. Quando você pensa em palavrinha, existe uma subvocalização dentro do seu cérebro, inclusive isso é mensurável, tá? Então, beleza, elas estão ouvindo as palavrinhas como se ela tivesse como agência, como emissor, um outro, ok? Uma outra pessoa. Até aí tá bom. Por que isso acontece? Uma das razões, uma das teses, inclusive eu tenho vários papers nesse assunto, é chamada corollary discharge, que eu não sei como falar isso em português, mas é o seguinte, basicamente eu tenho descarga colorida. Descarga do corolário. Eu não sei como falar isso, cara. Eu não colorida. Colorida foi bom. Eu não sei como encontrar um caminho para fazer. Não é mais genial. Exatamente. Desceu aí uns 50 pontos na escala do Cave, né? Mas qual que é a jogada? Que é muito legal essa tese, é brilhante, assim. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Quando a gente... Você já percebeu que você não consegue... Imagina que você quer ganhar... Você gosta de cafuné? Gosto. Você gosta que sua namorada faça cafuné em você? Gosto. Então, por que você não faz cafuné em você mesmo? Eu faço. Mas não funciona. Não funciona? Não. Se você fala, eu vou fazer o carinho em mim mesmo. Já pensou que gostoso seria que a gente se bastasse fazendo carinho em si mesmo? É verdade. Por que não funciona? Você precisa a fonte é externa para funcionar. Por quê? Porque existe um processo de inibição sensorial daquilo que acontece dentro de si mesmo. Então, por que você não escuta vozes quando você pensa? Ou, em outras palavras, por que você atribui o agenciamento da voz a você mesmo? A resposta é simples. Porque existe um processo de atenuação da fenomenologia, da experiência da voz dentro de você. Essa atenuação marca você em relação àquilo que se escuta e entra pelos seus tímpanos. Entende? Então, o que acontece? Isto mostra que você faz uma leitura de você mesmo. Entende? O próprio fato de que a escuta de vozes é uma disrupção, inclusive é uma disrupção de axônios frontotemporais, tá? Ligando áreas frontais do cérebro com áreas temporais do cérebro. Essa disrupção faz você escutar vozes como se áreas independentes do seu cérebro estivessem emitindo isso como um agente externo. Isso sugere, por assim dizer, que existe um leitor de você mesmo dentro de si. Dentro do cérebro. E o leitor de você mesmo significa, voltando agora aplicando aquela outra reflexão, outra discussão, que é a verdadeira discussão, que no final das contas você pode prever algumas coisas desde que você seja mais rápido do que o leitor de si mesmo. Entendeu? E dá pra ser mais rápido conscientemente? Sim, é isso que está acontecendo com a ciência. Ah, sim, mas não é conscientemente, é através da tecnologia. Isso que eu estou falando. Você pode ser mais rápido do que a leitura consciente de uma pessoa, o que significa que você pode botar em xeque algumas questões, algumas manifestações do livre-arbítrio, simplesmente mostrando que antes
da experiência do que é, você inferiu. Então fala, pô, cadê seu livre-arbítrio? Eu já sei que você vai fazer X. É para esse lado que as coisas estão indo. O que você acha sobre... Mas e as drogas, cara? Eu fumo maconha, eu tenho essa preocupação da maconha tá fudendo meu cérebro. Eu tenho essa preocupação e eu tenho essa real noção que ela tá fudendo meu cérebro. Você tem a real noção? Tenho. Pare. Veja bem, ser burro é ruim. Sim, tá? Mas eu tô acostumado. Não, você é zero. Você só brinca. Não. Se você tá sentindo, pare. Veja bem, a gente é bom de informar a gente mesmo, tá? Então, inclusive uma das coisas que se fala muito sobre câncer é isso. A pessoa, ela saca quando tem uma coisinha que já não tá mais igual, tá? Então, putz, você tá com aquele pulmão que você dá aquela tossida, você... Cara, não fume. É a mesma coisa aqui aplicada à questão da maconha. Se você sente que tá fazendo mal pra você, não fume. Agora, outra discussão é quais são os danos neurológicos, cognitivos de longo prazo da maconha. Isso. A grande verdade, queira-se ou não, é que há muita indefinição nesse campo. Eu não vou dizer aqui que está provado por A mais B que definitivamente fumar maconha na vida adulta gera declínio cognitivo. Porque você tem estudos mostrando isso, tá? Grandes estudos mostrando sim. Burrice, ou seja, baixa o QI. Ruim. Razão pela qual eu na dúvida, deixa para lá. Claro. Mas você tem também estudos mostrando que não encontraram resultado, que são estudos inconclusivos. Há um debate, não é uma área onde você tem certezas. Agora, o que tem certeza, isso é muito importante sempre, sem discurso moralista nem nada. Claro. O que há certeza, é que fumar maconha na infância... Antes dos 25, né? Eu diria antes dos 18, tá? 17, assim. Infância e adolescência, isso não é bom, tá bom? Isso assim, é certeza absoluta... Que vai dar merda. Que durante... Não necessariamente vai dar merda, mas que não é bom. Aumenta a chance de merda. Esses caras aqui... Eu tinha um amigo meu que fumava desde os 12 anos. Cara, eu encontrei ele depois na faculdade. Mano, não é o mesmo cara, tá ligado? Enfim, não sei se mais burro. Não percebi que ele tá mais burro, mas que ele tava mais lento, ele tava. Não, mas é isso que eu tô chamando de burro. Não existe burro, tá? É um jeito brincalhão de falar. Sim. É lentidão de raciocínio. Isso. É problema de memória de trabalho. Memória de trabalho quer dizer o seguinte. A gente tá aqui conversando. Puta, qual era o assunto mesmo? É isso. Eu sofro isso. Então, isso daí... Principalmente quando eu tô fumando muito durante, né? Tudo bem. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que separar a discussão sobre o uso de qualquer... Por sinal é o seguinte, tá? A grande verdade é que aquele porre do adolescente de 14 anos, cara, esse é bem pior. Nocivo, tá? né? Esse é nocivo. Isso é total. O álcool é nocivo pra caralho. Se for comparar com a maconha, assim, tipo... Eu acho que a maconha também é nociva, mas o álcool, ele tem umas... Tipo, a única coisa que me pira com o álcool e a maconha é que o álcool é legal. Eu acho, é injusto, tá ligado? Porque o álcool é nocivo também. Tanto quanto, ou até mais. Dependendo da escala de que você consome. Sim. Tipo, você pode fumar maconha à vontade, você não vai ter overdose de maconha. Sim. Mas você não pode beber à vontade. Se tiver 10 garrafas de vinho aqui, talvez... com 20. 1,5 eu tenho como alcoólico, pode ter certeza. Mas é isso mesmo. Experimentei. Já tentei. Total. Mas você tem toda a razão, eu acho que esse é um grande ponto. Mas do outro lado, o que eu sinto, assim, que eu acho que é o ponto mais assim, relevante para a gente como sociedade, é que existe uma decorrência que parece que ela é lógica e natural desse raciocínio de que maconha na adolescência e na infância faz mal e tem que ser evitada a todo custo. E na vida adulta bem ela não faz, ou ela é neutra ou ela faz mal, que é que deve ser proibido. Essa é uma total outra discussão. Outra discussão, total. Outra discussão. Então, exato. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado só para não amarrar as duas pontas. As duas coisas. Porque não é, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar qual que é a política de drogas ideal para um país, a gente tem que pensar, por exemplo, qual que é a política de criminalidade que a gente quer, de relação com a criminalidade. Tributar as coisas, por exemplo, por que será que os Estados Unidos e muitos países... Estão indo pro lado da legalização. Entende? Uma das razões é desmantelar a indústria do tráfico de drogas. E os caras falam que... eu conversei com o Eduardo Bolsonaro aqui, ele falou que, mano, se você legaliza a maconha, a Farc vai dominar. De onde que ele tirou essa lógica? A Farc só domina porque eles estão na ilegalidade, porra. Não é? Essa é uma longa discussão, tá? Eu acho que as Farc dominar, claro que não, porque elas não têm nenhuma penetração no Brasil. Mas será que, por exemplo, a gente pode especular
que gente que de alguma maneira está ligada ao tráfico de drogas vai empresariar, vai no mundo das drogas? Pode até acontecer. Pode até acontecer. Eu acho que a ideia no todo... Às vezes vão entrar no mundo da legalidade. Putz, você matou meu ponto. Se isso acontecer, é bom. Isso é bom. Então tá legal. Então realmente a gente vai ter aí uma transição empresarial nesse mundo, tá bom, mas isso aí... Aí se ele estiver fazendo uma merda ali, a gente tem o aparato do Estado que pode chegar nele muito mais fácil, não com a polícia, mas com um monte de advogado. Você falou tudo. Ai, que bom. É isso que eu penso, tá? Então acho que a gente tem que separar as duas discussões e eu acho que a gente tem que separar também do ponto de vista do sujeito que usa drogas, qualquer droga. Porque uma coisa é a gente entender que essa pessoa é um criminoso, tá? Outra coisa é a gente entender que ela eventualmente é um paciente. Não só o relacionamento com ela é diferente, mas o que os estudos mostram é que o desfecho é muito diferente. Você é tratado como paciente e eventualmente você para de usar essas merdas todas e fica bem. Agora, você é tratado como criminoso, ainda mais num país em que você tem cadeias violentas e tudo mais, você pode terminar muito pior. Você pode terminar num ciclo de tráfico de coisas muito mais violentas e aí a coisa pega. Então, a escola do crime é a prisão, né? Então acho que tem esse ponto, tá? A gente tem que olhar também a pessoa. Porque tem um ponto que a gente sempre olha, que é natural, assim, intuitivo, tem das falsas intuições, que assim, o sujeito usa drogas porque ele gosta de usar drogas, ele tá afim. Isso é uma grande verdade que existe. É verdade, isso é verdade. Mas, talvez o seu caso é esse, certamente o seu caso é esse, porque eu já vi que você é um cara 100% saudável, feliz, bem-sucedido, tudo mais. Mas, a gente, por exemplo, me mostre um paciente esquizofrênico que não fume cigarro. Um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Todos. Por quê? Porque existe uma atração natural. Assim. O sujeito, a nicotina, ela entra nos receptores da acetilcolina, tá? Então ela tem receptores do cérebro que estão desbalanceados naturalmente, blá. A cocaína, por exemplo, ela tem forte aderência aos receptores da dopamina, os receptores dopaminérgicos do cérebro. Prazer. Recompensa. Circuitos de recompensa, etc. O que acontece? Onde a gente chega com isso? Que assim, uma parte relevante, não desprezível, das pessoas que, por exemplo, fumam crack, fazem uso crônico da cocaína, elas têm uma condição de base predispositiva. E não é simplesmente porque elas têm genes, tá? Você tem variações genéticas, que a gente chama isso de polimorfismos, que de fato aumentam a vulnerabilidade, tá? Então, inclusive ao álcool. O que quer dizer vulnerabilidade? O cara cheirou 4, 5 vezes cocaína e ele fica viciado. Enquanto a outra pessoa cheira durante 5 anos e não fica. É verdade que cocaína vicia menos que cigarro. É verdade. É sério? Do ponto de vista das pesquisas, é isso que você diz. Legal. Quer dizer, legal não, mas eu nem sei se essa é uma informação boa do público saber. Já tô querendo cheirar cocaína agora. Não, nunca faça isso na tua vida. Ih, chegou errado aí. Chegou o moralista falando. Não, chegou tarde, porque eu já cheirei uma vez. Ah, tá bom. Evite isso. Mas foi bem pouquinho e não achei tão legal. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Muitas dessas pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas têm por um outro tipo de desbalanço, que não é simplesmente uma variação genética que gera isso daí e ponto final. Elas têm mesmo por uma questão de base. Elas vão ser tratadas. Entende? E se elas são, em vez de tratadas do ponto de vista do que um tratamento significa em termos de acolhimento, elas são tratadas do ponto de vista do que um criminoso precisa receber, cara, ferrou. Você vai aumentar o problema dela. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia pelas pessoas que usam drogas por questões que são muito de dificuldades pessoais. Quer um exemplo? No Brasil, a gente teve uma grande epidemia de cola, né? De solventes. Solventes usados por meninos de rua. Eu lembro disso. Porra, cara, você tá entendendo? Você tá falando de criança... Destruindo o potencial dela. E que não tem pai, não tem mãe, não tem comida, não tem nada, e você vai jogar, antigamente se chamava na FEBEM, né? Você tá entendendo? Calma, peraí, entendeu? Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia. De inteligência. De empatia, mas de inteligência. Não tá funcionando essa porra, tá ligado? E olhar esse sofrimento, né? Porque é complicado você falar assim, tá lá, os viciados. Cara, vai na Cracolândia. Cara, veja essas pessoas de perto. Veja, vai lá e faz um filme das pessoas. Vá sem carteira. Vá sem carteira fazer esse filme. Mas você entende? É um sofrimento, há um negócio ali que não é só... esses escrotos, esses viciados de merda. Não, cara, tem muito isso também. Mas não é só o hedonismo que gera essas tendências. A gente tem que entender que existe um problema
de violência, de abandono social, de sofrimento, de vida na rua, de família destruída, de catástrofe em cima de catástrofe, e o cara termina na rua cheirando cola porque ele está com fome. Isso existe, isso não é papo furado, isso é fato de um país chamado Brasil. E crack vezes 10. Então é aí que eu acho que a gente tem que olhar essa questão de política de drogas com um carinho pelas pessoas que não é exatamente o carinho da repressão, do cacetete, da porrada no cara. Eu falo isso pensando também, eu tenho amigos, pessoas que eu respeito muito, que têm posturas diametralmente opostas à minha, tá? Diametralmente. 100% opostas. Tem que pôr na cadeia todo mundo. É claro que, não, se o cara é viciado e estuprou, acabou. Não, lógico. Ele tem que... Pra mim pode morrer, ninguém tá discutindo... mas se o cara só é viciado... É outro esquema. Mas eu tô falando de posturas opostas em termos de proibição, de maneira de manejo, tá? Não tô nem... Nem entrando nesse mérito. Porque se uma pessoa que acha isso não quer ser meu amigo, tá? Claro. Eu quero que se foda essa pessoa. Mas assim, pessoas que acham que não, que acham que as políticas de droga têm que ser 100% proibitivas e tal. Eu acho que não, respeitando totalmente essas pessoas sérias que publicam coisas importantes e tal, porque eu acho que o Brasil... É só olhar na Califórnia, pô. Essas pessoas sérias não vão pra lá, pô. Tipo, eles têm que ver o que tá acontecendo. É que eles vão falar, pô, mas o Brasil é outra... Não, e eu entendo, é verdade esse argumento. O Brasil não é a Califórnia, pô. Não é a Califórnia. São Paulo não é a Califórnia. Mas o meu argumento vai muito na linha. Já que o Brasil não é a Califórnia, eu não posso tratar o viciado como se ele fosse um cara que escolheu isso e ele que se foda. Não, eu tenho que pensar que muitas dessas pessoas são esse menor abandonado. E aí, porra, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que simplesmente esse sujeito tem que ser processado, tem que ter um encarceramento e etc. E tal? E até onde a sociedade pode se dar o luxo de matar potenciais à vontade, assim? Eu acho que não pode se dar esse luxo, sinceramente. Eu acho que como uma visão de, pô, queremos chegar longe, vamos aproveitar todos os jogadores do time. Não vamos deixar os caras de escanteio só porque ele cometeu um erro. É claro que tem erros e erros. O cara cometeu um erro do tipo... O cara estuprou uma mina e roubou a casa de várias pessoas pra fumar crack. Esse cara já... Ele, na minha opinião, tá? Minha opinião. Ele largou o direito à vida nessas ações, na minha opinião. Eu quero que ele mais exploda. Se ele cair no vulcão e sumir, eu não ligo. Pra mim, foda-se. Mas não significa que... Pula logo aí que eu tenho que almoçar. Pula lá. Mas se, tipo... Eu não posso negar a lógica que a sociedade tem um método de funcionamento que é inteligente e tem um método de funcionamento que é burro. E o método de funcionamento que a gente está atuando atualmente é comprovadamente burro. A gente pode ver lá a lei seca nos Estados Unidos. O que surgiu? Qual que foi o sintoma? Al Capone. Parou as pessoas de usarem álcool? Não. Elas estavam usando álcool e ficando cegas. Esse foi o sintoma. O sintoma da proibição é sempre um mercado negro de bosta que só fode, né? Acho que é isso. É uma grande verdade, concordo totalmente. Não, eu concordo totalmente com o que ele está dizendo, tá? É que eu tô aqui, tipo, concordando, assim, tipo... Sabe quando você está navegando num discurso que você acha que ele tá no flow? Eu me sinto tá no assim flow, toda ótimo hora. flow, muito legal. Toda hora. O Monark fala coisas... Vocês dois falam coisas muito interessantes, assim, muito valiosas. E sabe que eu não estava esperando isso. E como eu já falei, eu caí meio de paraquedas aqui. E eu tô achando muito legal, porque eu achei que em geral, eu vou e falo muito quando eu dou entrevista ou faço qualquer coisa. E é que eu tô aprendendo muito também. Isso é tudo que eu falei, você já ouviu. Eu já ouvi. Mas a coisa que conta mesmo é a maneira de dizer, né? Entendi. Então essa maneira de dizer que vocês dois têm é muito legal. Eu acho que ela tá muito próxima das pessoas, do povão. Vocês têm não sei se é povão pra ruim, né? Então, do brasileiro. Uhum. Do brasileiro. O brasileiro não é povão, o brasileiro é um povo lindo. Sim. O povaço. Povão eu digo, tipo, que nem os intelectuais da academia. Exato, você tem toda a razão. É isso aí, do povo brasileiro. Então são maneiras muito legais de falar as coisas que vocês têm. E eu tô aprendendo muito com isso, tô curtindo pra caramba esse papo. Pô, eu acho foda, mano. Obrigado. Eu também. A gente normalmente conversa muito com pessoas que são relevantes, mas elas não são relevantes porque elas conhecem coisas da vida e da sociedade de forma profunda e tem aqui pra... Elas são relevantes porque elas estão viciadas nas redes sociais, entendeu? E é legal poder conversar com pessoas que são de outro... Inclusive o Flow, a gente criou o Flow pra conversar com essas pessoas também. A gente conversa com os outros porque é importante pra saúde do programa e o caralho, mas a gente mais quer mesmo é ter essas conversas. Tem as pessoas que, passaram a vida inteira estudando, fizeram doutorado, não sei o quê, sobre, consciência, tomada de decisões, que são questões que eu, pessoalmente, o Igor também, a gente gosta muito. Muito mais interessante de quem ganhou o BBB, tá ligado? Muito mais interessante entender o que está acontecendo na vida. Como que você toma uma decisão? Você acha que você tem livre-arbítrio, mas tudo que você decide já foi decidido antes de você saber que você...
A China não vai gostar muito dessa ideia, né? Talvez. A China, acho que ela não vai estar nem aí pro que você fizer, viu? Não, eu sei. Mas na China eles não desrespeitam muito a propriedade intelectual. Será que esse token consegue ser útil num ambiente chinês, por exemplo? Não, é o seguinte, calma. A China, veja bem, a China, produtos chineses pirateados, pirataria de origem chinesa, na verdade não só chinesa, né? A pirataria asiática era um fenômeno do Ocidente, tá bom? Não vai considerar que lá na China as coisas funcionam igual. O que existe, é uma coisa muito interessante de se pensar, é que há uma tradição da cópia na China, tá? É outro assunto, totalmente diferente. Então, por exemplo, no Japão, uma diferença estética entre a China e o Japão é que no Japão a criação artística ela é muito valiosa. Enquanto na China a capacidade de você fazer uma cópia perfeita tem valor intrínseco. Então existe mesmo uma tradição disso. Se você conseguir ser um bom copista, é considerado assim algo muito elevado. E o que eu acho que é muito legal, tá? Porque eu acho que é muito difícil você copiar. Vai lá copiar a Mona Lisa idêntica pra você ver. É difícil. Difícil. Total. Mas, enfim, isso é uma questão. Outra questão é a seguinte, na China existe um projeto, na verdade no mundo todo, mas está muito avançado o projeto chamado CBDCs, que são moedas digitais de Banco Central. A propósito, até escrevi disso na minha coluna lá no UOL, é sobre, o que é isso aí? É um ativo digital, pensa no Pix, agora pensa na verdade em toda a estrutura bancária usando uma moeda que é digital como se fosse o Pix, entendeu? Então, isso na prática é como uma cripto do governo. Então, por exemplo, você faz todas as transações com essa moeda que não existe, ela não tem papel moeda, entendeu? Ela não tem essa outra correlação. Essa cripto é descentralizada também, no caso do governo chinês? Não, no caso do governo chinês, no momento não, tá? Entendi. Por quê? Na verdade, ela vai ser, mas ela não vai ser totalmente. É o seguinte, você tem dois tipos de estruturas de blockchain mais convencionais. Um é a moeda efetivamente descentralizada, tá? Então, por exemplo, se você pegar um Bitcoin, tá? A estrutura toda do blockchain, qualquer um pode baixar o blockchain do Bitcoin inteiro. É claro que ninguém faz isso, tá bom? Porque são muitos gigas, não tem sentido. Mas, teoricamente, você pode. Outra coisa é que você tem alguns grupos, alguns nós que chamam, que são validadores específicos, que fazem o processo de validação. Então, aí é uma arquitetura fechada. A moeda de Banco Central, o CBDC chinês, ele vai ser com essa característica. Então, ele não é uma moeda totalmente descentralizada, mas ele tem nós. É como, por exemplo, a Libra do Facebook, ou na verdade o Libra do Facebook, que é essa moeda que não saiu, mas uma hora vai acabar saindo, que tem como nós algumas... Na época em que ela estava realmente em alta, tinha PayPal, tinha... Enfim, os nós ou validadores eram empresas que pagaram $10 milhões para ter esse poder de fazer isso, de fazer essa validação. Por quê? Porque na validação elas cobram taxa. Uhum. Então, na verdade, é uma transação econômica. Entendi. Mas voltando àquela questão da China, o que acontece? A China, sim, não sei se foi o que você mirou, mas você acertou uma coisa muito importante, que a China, de fato, tem uma resistência muito grande a cripto no momento, tanto que as operações de cripto estão bastante prejudicadas na China por causa dessa competição com a própria moeda estatal que na verdade, no certo sentido, ela já foi lançada, mas ela só não teve um rollout suficientemente forte. Porque eles estão com medo que essa vá ser a cripto que bombe lá e eles estão investindo numa cripto que não vai bombar tanto. É isso? Eu diria que é o contrário, tá? O tipo cripto deles sempre vai bombar totalmente. É só que eles querem que seja 100% e não 99,9%, entendeu? Entendi. Eles não querem nenhum tipo de competição. Na verdade, nenhum governo quer, tá? Toda vez que um governo lança uma moeda digital, em geral, tende a perceber um movimento, tende a haver um movimento contrário à livre transação de cripto. Então, por exemplo, se a gente for ver, até não precisa nem chegar tão longe, mas por que o mercado de cripto decresceu muito no mundo? Por causa do aumento das restrições nos Estados Unidos. Por quê? Um dos gatilhos foi a percepção de que as pessoas transacionando nesses mercados de moeda independentes, né, elas acabam, em última análise, participando menos da economia fiduciária, da economia do dinheiro, e com isso, no limite, acabam enfraquecendo um pouco o poder do Banco Central, do Fed, no caso dos Estados Unidos, de controlar a economia. Mas foi para isso que ele foi criado, né? Oi? O Bitcoin não foi criado meio que para isso? Exatamente, foi criado para isso. Você falou tudo. Então, o paper original lá, o artigo original do Satoshi, fala exatamente disso, tá? De como uma moeda digital é capaz de se contrapor a todo um sistema, toda uma maneira do Estado controlar a economia. Por isso que tem um componente muito
muito ideológico, eu diria até, no certo sentido, um pouco ingênuo, tá? No sentido legal da coisa, assim, tem sonhador, sabe? Acho que é mais a palavra, né? Que vem dessas comunidades de cypherpunks. Engraçado esse nome, né? Cypherpunks não é cyberpunk, tá? Não tem quase nada a ver. Cypherpunks são pessoas ligadas a cipher, que é códigos, são quebradores de código. São pessoas que são hackers e são pessoas, sobretudo, muito ligadas à criptografia. Então, meu sócio lá na WeMind, o Oda, por exemplo, ele é um gênio da criptografia, assim, um gênio absoluto. Ele gosta, ele tem esse hobby. Lá 20 anos atrás ele já tinha. E por causa dele eu conheci pessoas que têm isso. Então elas são matemáticos, muitas vezes físicos, etc. Tal. Gente ligada a como é que você gera códigos e como é que você quebra códigos. E, enfim, não necessariamente de maneira ilegal, não tem nada a ver, tá? Sim. Mas é uma comunidade que sonha muito, acredita muito nessas alternativas à economia tradicional. Eu gosto dessa ideia também. Eu gosto, acho bonita, mas eu sou... Você é descrente. Eu vim para um mundo inoculado com um ceticismo brutal, tá? Então, nem por um minuto... assim, quando o Bitcoin é $60 mil agora, eu posso dizer que ele é um bom investimento especulativo. Nada além disso, tá? Eu confesso que eu fico com medo também. Mas por que você é pessimista nesse sentido? Você acha que os governos eles nunca vão ceder esse poder e se tiver que ser na força, eles vão fazer algo à força no futuro? Exatamente. Você falou tudo, Monark. Exata e puramente isso, tá bom? Porque tem uma questão de fundo e eu tô torcendo pro Luciano, o CEO do Rizon, não ouvir esse podcast. Mas tem uma questão que é a seguinte. No limite, a possibilidade de evasão fiscal é maior quando você está trabalhando com cripto, tá? Então, não está no melhor interesse do Estado que existam várias moedas autônomas. Esse é o grande ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é a seguinte. Boa parte das transações são transações internacionais. E, por exemplo, existe todo um protocolo de transações internacionais, por exemplo, que é o SWIFT, tá? Que é de fazer... Que é tipo TED. Tô ligado. Você já viu? Você já fez? Você já mandou dinheiro pros outros? Não, mas quando no YouTube, quando você tem que resgatar o dinheiro que eles mandam pra você, tem que ter o código SWIFT. Então você já viu o tamanho da quantidade de imposto? Não, é um absurdo. E o câmbio, eles metem uma faca também. Exatamente. A graça da brincadeira, né? Onde que o banco ganha? Até banco, se vocês estiverem me ouvindo, não cancelem nossos contratos. Mas a verdade é a verdade, né? Boa parte da jogada está no câmbio, tá? Os câmbios são extremamente desfavoráveis e tal. Uhum. Então, o que acontece? Quando você tem essa possibilidade de fazer transações transnacionais com uma moeda de conversão imediata, de uso universal, você quebra um pouco com esse tipo de sistema que assim, a gente fala, pô, então ótimo, né? Quebra uma coisa que ela própria nos quebra. Isso é verdade por um lado, mas quando você olha por um outro ângulo, não é só assim, tá? Então, por exemplo, pensa num país que está... num governo que adotou políticas que são muito ruins para a sua própria população. E, em função disso, está sendo sufocado por medidas retaliatórias de caráter internacional e tal, entende? Estruturas como essa permitem evasão de divisas e aí quebram com embargos e com outras medidas de sentido geopolítico que muitas vezes são negativas, tá? A maior parte das vezes elas são negativas e ponto final, mas outras vezes não, outras vezes são importantes mesmo, tá? Então como é que vocês sufocam um país que está Coreia do Norte. oprimindo sua população? Uma das maneiras mais eficientes hoje em dia, talvez, na verdade a mais eficiente é o embargo econômico. Agora, se você tem essa possibilidade de fazer a transação através de cripto no mundo inteiro, aí você quebrou com o embargo. Então, na verdade, não é um jogo tão trivial, bem contra o mal, na verdade, qualquer é o jogo mais dessa. importante de escala de poder, né? É quem tá dominando o mundo. Só que eu não gosto muito dos caras que estão dominando atualmente. Eu prefiro o time Bitcoin, na real. Tá ligado? E eu entendo, eles vão usar a força caso eles tipo sejam... Silk Road? O Silk Road é um negócio da China, né? Não. Tá. Não esse Silk Road. Eu lembrei Road. o Silk Road. Entendeu? Onde compra drogas e outras coisas. Entendeu? Não sempre, tá bom? Então, não sempre. Mas essas coisas vão sempre existir, né? Sim, mas é óbvio que cripto ajuda esse tipo de mercado negro. Assim. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Sim. Como quase tudo, tá bom? Tem coisas que só tem lado ruim. Que só tem lado bom ainda não vi.